Olá, família! Como vai você? Tudo bem? Eu quero crer que sim. E se alguma coisa vai mal, ainda assim, não vamos entregar os pontos. Vamos lutar, vamos em frente, vamos dia após dia. Não precisa lutar pelos dias futuros, é só para hoje. Não precisa preocupar-se com os dias que virão. Basta para cada dia o seu mal. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, não é necessário nos anteciparmos, como também não é necessário ficarmos tanto tempo no passado, porque afinal de contas, é passado, já aconteceu. E o amanhã deixa que as coisas irão acontecer normalmente. Se você olhar para as pessoas de sucesso, pode observar bem direitinho. Mesmo aqueles exemplos tão significativos para a gente que aparecem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Perceba que aquelas pessoas que alcançaram o dito sucesso, que conseguiram grandes coisas na vida, elas conseguiram quando estavam ocupadas no seu dia a dia, com as coisas simples da vida. Era um profeta que, antes de ser profeta, estava cuidando das jumentas do seu pai, cuidando de jumentas. Era aquele que saiu para procurar as jumentas do pai e volta rei. O outro que estava cuidando dos bois. Era sempre um dia a dia simples, despretensioso. Já parou para pensar que nós temos sido muito pretensiosos, planejando muita coisa, desejando muita coisa, muito afoito por muita coisa e perdendo as coisas simples da vida? E aí, quando nós somos impactados pelos dramas da vida, porque eles passam pela vida de todos nós temos crises, todos nós enfrentamos perdas. Só depois é que a gente talvez dê uma oportunidade para a simplicidade, para as coisas do dia a dia, para olharmos para o agora e aproveitarmos agora. Então tenha calma. Pode ser que esteja tudo desabando ao seu redor, mas tenha calma. Por hoje, apenas descanse na graça de Cristo. E por hoje, apenas deseje dormir em paz. E como disse o salmista, eu deito e logo durmo, porque o Senhor me sustenta. Que Ele sustente você. E queremos mais uma vez no programa de hoje fazer você pensar sobre a vida assim. Pensar de um jeito simples, mas vai pedir que você se dedique, que você se envolva, que você tenha interesse por promover mudanças na sua própria história. Não é mágico. É trabalho mesmo. E é com trabalho que nós chegamos lá e podemos olhar para trás e dizer, com suor, com coragem e com a graça de Deus, chegamos lá. Vamos a mais um programa de hoje. O tema é mudança de mentalidade. Como é que pode aplicar à vida aquele recado do apóstolo Paulo que diz: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Será que as coisas mudam quando a minha mente é transformada? Parece que sim. Mas como é que transforma, minha gente? Como é que muda a mentalidade? Me diga, por favor. É isso que eu vou perguntar aos meus convidados de hoje. E quero, claro, que você participe também aqui com a gente no nosso consultório. E estamos ao vivo lá na nossa página no Face. Avisa para todos os amigos, compartilha. Para quem não tem acesso à TV Novo Tempo de outra maneira, pode ser ali pela internet, visitando a nossa página, trazendo a sua história, compartilhando o que você acredita sobre mudança de mentalidade. Se isso já aconteceu com você, se você tem uma história bacana para compartilhar com a gente, faz isso agora, enquanto estamos aqui, queremos, claro, a sua companhia. Meu primeiro convidado já esteve comigo no outro momento e volta com grande alegria. Eu recebo. Ele é coach, master coach, mas ele tem mestrado em psicologia, é formado em marketing também, um baita professor e vai nos ajudar aqui hoje com esse tema mudança de mentalidade. Rochael, Fernando Rochael, bem-vindo. Obrigado. Olá, família. Olá, obrigado obrigada. pelo convite, obrigado por estar. Estou muito feliz, como diz o bom mineiro, estou feliz demais da conta. Que ótimo, é um bom mineiro que fala dessa maneira, mas mora em Natal. Um beijo para todo mundo em Natal, para essa audiência linda. E além do mais, ele é compositor, ele é cantor, ele é um monte de coisa boa na vida e vai nos ajudar aqui hoje. Meu segundo convidado é a primeira vez no nosso programa, mas já é bem conhecido de muitos que acompanham a nossa programação, porque tem uma história muito bonita, é amigo e sabe dizer das coisas simples da vida por uma perspectiva muito bonita da sua história de transformação. E ele é diretor do Espaço Viva
e ele é um homem que pode nos ajudar a pensar sobre esse tema hoje, mudança de mentalidade, de modo ainda mais prático. Raul Souza, bem-vindo. Olá, Darleide. Olá, colegas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. Obrigada. Para começar, o que é o Espaço Viva, Raul? O Viva é uma escola de estilo de vida. É um local onde a pessoa pode ir, se hospedar e aprender na prática como ter um estilo de vida mais saudável. Tem palestras, tem aula de culinária saudável, tem atividade física, enfim, diversas atividades que as pessoas se envolvem para que seja possível a mudança de estilo de vida. Uau, é um projeto bem completo, é muito bonito. Você aprende desde plantar, Também. colher, cozinhar, ensinar, compartilhar, viver de modo simples e prático. Visite o site que aparece aí no seu vídeo, espaçoviva.com.br. E a minha colega de Novo Tempo de apresentação do programa Conexão Jovem, Bianca, vem aqui no meu programa pela primeira vez. Eu já ia dizer volta, mas não, volta depois. Volta, Bianca. Bem-vinda, Bia. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com o Raul, Rochael também, amigos, parceiros, colegas. O Raul, né, por vezes estou ali, né, Raul, te enchendo ali também. Rochael também já participou do Conexão algumas vezes, com materiais. E Darleide também, uma amiga querida, especial. Obrigada pelo convite. Bianca, que é jornalista, apresentadora do programa Conexão Jovem, é palestrante, é blogger, é vlogger, enfim, um monte de coisa boa. Vamos que vamos, gente. Como é que faz? Quando o tema é mudança de mentalidade, Bianca, você já tratou sobre esse tema em seus programas, por muitas vezes é alguma coisa que te incomoda e que te promove a pensar. Quando te falo a respeito de mudança de mentalidade, o que você diz? Mudança de mentalidade, inclusive, é sim um assunto que a gente trata ali no Conexão, em palestras, em reuniões com adolescentes e jovens, porque, para mim, mudança de mentalidade tem a ver com mudança de... acho que até o Rochael vai falar sobre isso, mas mudanças de crenças, você começar a entender melhor as coisas ao seu redor e a maneira como você enxerga determinadas coisas, por vezes até negativa, e não consegue extrair alguma coisa de bom naquilo, e acaba sendo controlado por essas crenças, que por vezes podem ser ruins. E aí você acaba indo para um lado não tão interessante assim. Isso acontece com a palavra de Deus, isso acontece com relacionamentos, isso acontece com a questão de conhecimento, né? Você cria uma cosmovisão ou uma visão de uma determinada coisa e toma aquilo por verdade e acaba caminhando ou decidindo para... aplicando a sua vida, positiva ou negativamente. Né? Já que ela citou você, caro Rochael, o que entender sobre mudança de mentalidade? Como é que isso acontece? É possível? Então, é possível sim. A minha mentalidade, ela determina a minha identidade. Ela determina quem eu sou. Quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, ela não se conforme com a sua realidade. Aí ele fala, transformai-vos. E transformar não é tomar nova forma. Então, não é fique animadinho, fique motivado, não. Tenha outra forma, seja outra coisa. Né? Seja outra coisa, transformando, não seja outra coisa a partir da sua mentalidade, quem você é. Então, é uma fórmula muito simples, mais ou menos assim. Os resultados que eu estou tendo hoje o resultado que eu estou tendo é fruto da minha atitude, da minha escolha. E a minha escolha, a minha atitude é fruto do que eu valorizo, do que eu dou importância, do que eu acredito sobre mim mesmo. Então, os meus valores, as minhas crenças sobre mim mesmo, sobre o outro, sobre as coisas. E as regras automatizadas. O que eu chamo de regra automatizada? Você começou a dirigir e você olhava para a marcha, não é sua, que você olhava para a marcha, olhava para a embreagem, prestava atenção. Aos poucos, o seu cérebro automatizou isso, porque ele quer evitar fadiga e porque ele quer ter espaço de processamento livre. Então, ele automatiza. Ele criou um caminho ali. Um caminho. Né? Mais fácil. Então, as suas regras automatizadas, as suas crenças, o que você acredita sobre o mundo, sobre as coisas, e o que você dá valor, os seus valores, formam quem você é. E esses valores, crenças e regras automatizadas, ou seja, a sua identidade, quem você é, a sua mentalidade, gera as suas atitudes. E as suas atitudes, os seus resultados. Então, às vezes, eu quero mudar as minhas atitudes. E o que acontece?
Eu mudo uma maneira de fazer uma coisa, mas eu não consigo e volto de novo. Eu começo a economizar, eu não consigo e volto de novo. Começo a emagrecer, não consigo e volto de novo. Começo a tratar melhor meu marido, não consigo e volto de novo. O que que fez a minha mentalidade de agora? Essa que não está funcionando, essa que está me sabotando. O que foi que fez a minha mentalidade? Boa. O que programa um computador são as informações que você inserta nele. Assim também é a sua mentalidade, a sua identidade. Ela é formada pela informação que você recebe e que produz, ou seja, a comunicação passiva e ativa. Então, você construiu a sua mente pelo que você ouviu, viu, sentiu e pelo que você continua produzindo como comunicação de gestos, palavras e atitudes. Às vezes eu acho que a comunicação que eu estou produzindo é só para você. Não, vem para mim também. A posição do meu corpo muda a produção hormonal e muda a minha maneira de sentir e de agir. É um sistema É um sistema. todo. Então, tudo que eu tenho hoje aqui na minha cachola, tudo que eu tenho hoje aqui na minha mente, é resultado. E o detalhe é o seguinte, resultado. você falou... A grande questão agora é, com esse resultado que eu tenho hoje e não está funcionando, não está me ajudando, a minha vida está emperrada e já tem casos aqui de pessoas pedindo ajuda, isso não está funcionando. A grande questão que nós queremos compartilhar com você, com muita humildade, os meus convidados vão fazer um esforço para deixar essa mensagem, essa mensagem de modo prático para você desde agora, entenda, se me foi passado tudo que foi passado e eu tenho essa mentalidade hoje, esse jeitão de gerenciar a vida que não está me ajudando, mas me atrapalhando, hoje é dia de dar um start, recomeçar, fazer diferente. Esse é o teor do programa. Então, por isso o nosso chamado para você ficar aqui com a gente. Tem uma mania, tem um jeito negativo, está tudo escuro, está tudo estranho, você está desajeitado na vida, queremos ajudar você. Raul, você ouvindo sobre mentalidade, você trabalha com saúde, você tem a proposta de vida de ensinar as pessoas a terem melhor saúde física, mental e espiritual para você. Mudança de mentalidade, vai nessa mesma rota? Exatamente, eu já achei interessante ele citar aqui dos sentidos, né? Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu como, que eu sinto. A gente aborda muito isso lá, a importância dos 5 sentidos, você cuidar do que está entrando através deles, porque eles vão gerar os seus pensamentos, seus sentimentos e vão construir daí ações. As ações repetidas vão formar os hábitos e o hábito vai construir as crenças e forma inclusive o caráter, né? De quem é o caráter, quem você é. Raul, você é formado em marketing, você tinha em publicidade, você tinha uma agência de publicidade, você tinha uma rota pela qual você seguiu durante bastante tempo, você tem uma experiência de ter sido criado em colégios cristãos, família cristã, num dado momento você criou uma outra história para você, foi experimentar o que você quis experimentar. Inclusive drogas, inclusive bebida alcoólica, inclusive esse mundão maluco. Sim. Cara, você mudou um dia. Como é que mudou essa cabeça? O que que aconteceu? A pergunta é como eu mudei indo para o mundo ou voltando para cá? Como você quiser. Porque É interessante Isso, isso, porque houve uma mentalidade. Você foi estava numa criado rota, você saiu, depois e você voltou. Exato, eu acho Exatamente. Isso que é legal, saber que a mentalidade é um processo e não é um negócio fixo. Não estava falando Mudou de agora, negativo Não. e positivo. e dependendo são do que fizer, mudanças. volta de novo para outra situação. Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver com isso, do que estava entrando através dos meus sentidos, e aí como eu me sentia, como eu construía as minhas crenças, e aí eu fui me afastando cada vez mais daquilo que um dia fazia sentido para mim. Eu não teve um ponto que eu me lembre, assim, agora eu não Não creio daquela mais forma. em Deus ou qualquer coisa do tipo. Mas eu lembro, sim, houve um ponto de virada na volta, né? Eu até estava comentando com o Rochael, foi um momento que veio uma informação, mas junto com uma emoção, isso acho que você vai desenvolver bem, quando eu descobri que o físico, o mental e o espiritual, eles estavam interligados. Era uma coisa que é tão óbvia, né? Se a gente falar assim, todo mundo sabe. Mas eu não sabia, eu nunca tinha entendido isso. E isso, lendo um texto de um livro chamado Ciência do Bom Viver, eu entendi aquilo e vi minha vida toda. Falei, nossa, é exatamente isso que estava acontecendo comigo. Foi através do físico, do apetite e das coisas que eu Das assistia, vontades, né? das músicas que eu ouvia,
que eu me perdi e agora para voltar o caminho é o mesmo. Né? E aí quando eu entendi isso, foi assim, aquele momento eureka, né? Percebe que ele fala assim, eu não entendi, então eu entendi com o cara... Né? Entendi, entendeu? Tem uma emoção. Tem uma liberdade. Não, foi uma libertação, exato. Foi do dia 12 de julho de 2010, numa segunda-feira. Então não foi só entendi, então eu senti, percebe? Exatamente. Bianca, isso que ele diz me faz perguntar a vocês. Então, o que é que muda a mentalidade? É conhecimento? Me parece que ele teve uma experiência de conhecimento. É interessantíssimo você falar disso, e você me conhece e sabe que eu gosto das palavras. E tem algumas que me incomodam bastante. Como boa jornalista que é. Por exemplo, conhecimento, para mim, tem muito a ver com repertório. E por que conhecimento é diferente de informação? Porque informação, né, de uma maneira prática, para você que está assistindo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, informação, por exemplo, é o que você abre ali num portal de notícias e você vê aquela enxurrada de informações. Dali 2 dias, você já esqueceu o que você leu ali. Agora, se você clicar numa notícia, se você ler aquela notícia, exemplo, inflação. Nossa, eu quero saber mais sobre a inflação. Aí você vai ler 2, 3 livros sobre inflação. Você vai conversar com alguém que entende sobre inflação. Você não vai mais esquecer esse emaranhado de informações. Você vai aplicar aquela informação na sua vida, na sua história. Na sua vida. Ou seja, a mudança de mentalidade, ela vem com o estudo. E o aprofundamento. Por quê? O Raul, por exemplo, ele teve uma grande mudança de mentalidade porque ele foi através de um livro, ou podia ser através de uma conversa, por que não? Através de um vídeo, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas tinha um conteúdo aplicado. Tinha um conteúdo praticável. E outra, teve um start da parte dele de compreender esse conhecimento e aplicá-lo. Aplicando, exato. Porque conhecimento não vem sem prática. Mas, não fixa, né? Não fixa. Mas deixa eu fazer só uma observaçãozinha, só um detalhezinho. A gente acha que a gente é muito racional e que vai mudar a gente essa informação racional. Mas não sei se você percebeu, o gesto dele não foi um momento racional só. Foi, entende isso? Tinha uma emoção fervendo. Tinha uma emoção fervendo. Se não tivesse essa emoção fervendo... Tinha, Raul? Tinha emoção aqui? Tinha Sem sentimento? Dúvida, sem dúvida, muita emoção. Teve essa emoção fervendo. Então, sabe por quê? Eu estava vendo uma pesquisa falando sobre alimentos. E essa pesquisa fala o seguinte, que de 85% a 95% das nossas decisões estão no nível inconsciente. No emocional ou no impulso. A gente acha que é só racional. Só que a gente também é emocional e também é impulso. O impulso ele faz a gente fugir da dor e buscar prazer automaticamente. E essa parte do impulso é altamente gerada e gerida pelos nossos hormônios. Por isso que a alimentação também controla os nossos impulsos. Ela muda os nossos hormônios, a produção hormonal nossa. A nossa posição corporal muda a nossa produção hormonal e que vai mudar os nossos gestos e as nossas atitudes. Olha que interessante, Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. O coração, na época bíblica, está falando do centro das emoções. Então, Davi, resumidamente, parafraseando Davi, cria em mim, ó Deus, uma mente emocional pura e renova dentro de mim impulsos inabaláveis. Ele está dizendo assim, quando Cristo fala assim, guarda a minha lei no seu coração, guarda a minha lei na sua mente emocional. Eu quero dar um novo coração, eu quero transformar a sua mente emocional. Percebe? Então, em muitos momentos, porque Cristo sabia que a mente emocional é transformada. Então, e isso não desconsidera o conhecimento, a razão, né? Não, de maneira associa. A grande questão é que, por exemplo, quando você foi casar, você fez uma lista enumerando as qualidades do seu marido, pontuando e comparando com outros homens? Se você fosse racional, você faria isso. Totalmente racional. Não que não é racional. Claro. Mas se você fosse totalmente racional, e se o racional realmente comandasse você... Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesse momento tem um monte de gente assistindo a gente que sabe tudo o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Mas isso que é o interessante, porque o conhecimento, ele não... às vezes a gente coloca a palavra conhecimento e a palavra conhecimento nos gera a ideia de que é absolutamente racional. Mas não é só racional. Então, mas é justamente por isso, porque nós não somos seres somente racionais. O conhecimento, para ele ser conhecimento, ele precisa estar unido a uma emoção. Eu só fui atrás de mais informação porque houve sentimento. Isso. Porque houve uma emoção que me impulsionou a buscar mais. Por que isso tem a ver e tal? Então, a busca de novas emoções na direção do que eu quero ser
também me ajuda a transformar a minha mentalidade. Ai, tão bonito, tanta filosofia, tanta coisa legal, Mas que faz entender. Mas como é que a gente responde para Caroline, que quer saber o seguinte: como é que eu subjugo a minha mente? Como é que eu penso coisas boas? Como é que eu controlo meus pensamentos? Como é, Raul? Na verdade, eu estava pensando enquanto você estava lendo e ele estava falando. Eu posso estar enganado, vocês me corrijam, mas eu acho que a luta cristã e a luta da vida é a gente subjugar, como ela falou aí, as nossas emoções, a nossa razão. É nós sermos seres mais racionais, agirmos mais pela razão, porque eu acho que a razão, sendo no lobo frontal, é onde o espiritual está localizado, né, onde nós nos comunicamos com Deus. E então eu acredito que quanto mais a razão dominar, mais espiritual nós vamos ser e mais vamos conseguir fazer aquilo que nós achamos e já temos certeza que é correto. Não está errado, obviamente Deus criou as emoções, Deus criou, né, tudo isso, mas quando eu ajo só ou mais pela emoção, eu acho que eu ajo mais com a minha natureza carnal. E não subjugo a natureza espiritual, que eu acho que é o mais Isso racional. foi com você? É a sua experiência? Exatamente. Foi assim? Fale um pouquinho dessa tua experiência de manejar o teu emocional, que dizia: Raul, usa droga, Raul, bebe, Raul, faz o que você quiser, tipo, e seja feliz. Quando é que vira a chavinha? Um verso que mudou a minha maneira de pensar, mudou minha vida, é aquele verso de Filipenses 2,13, que fala assim, que sou eu quem coloca em você tanto o querer quanto o efetuar. É Deus quem coloca em você tanto o querer quanto o efetuar. Então eu comecei a orar para Deus colocar em mim a vontade de eu fazer aquilo que eu achava que estava correto. Então me coloca a vontade, por favor. Mas tem muita gente, e a gente vê isso lá no Viva muito, né? Tem gente que fala: não, eu quero emagrecer, mas não está disposto a pagar o preço. Quando você fala o que tem que fazer, a pessoa não quer. Então, eu quero sarar da minha enxaqueca, mas eu não quero deixar o chocolate, por exemplo, o que açúcar. mais importante que força de vontade é vontade. Você querer deixar aquele alimento que está te fazendo sentir isso, ou que está te fazendo engordar, etc. Tem gente que não quer, entendeu? Eu não quero sentir essa vontade de deixar isso. É que a identidade também é formada por valores. Ela não valoriza, isso. Ela valoriza mais isso do que a outra coisa. Agora, essa questão de subjugar, lembra que eu falei da comunicação? É que talvez eu não consiga mudar meus pensamentos, mas eu consigo mudar minha comunicação. Então, que programas que ela está assistindo de TV? Que grupos de WhatsApp que ela está seguindo? Que está falando só desgraça, só coisa ruim, só tristeza. Então, com quem ela tem andado? Então, isso ela pode mudar. Talvez ela não possa mudar o pensamento dela no ambiente que ela está, nos relacionamentos que ela está estabelecendo, nos programas e grupos que ela está participando. Mas quando ela muda isso, ela para de alimentar a mente dela com as coisas que estão formando a mentalidade daquela forma. Perfeito, porque assim, se nós olharmos para o pop, nós vamos ver que se um país quer comunicar uma verdade, ele vai produzir filmes. Ele vai produzir música. Se nós queremos comunicar algo pontualmente, nós vamos nos utilizar da arte, nós vamos trabalhar com todas as ferramentas, nós vamos para as escolas, nós vamos para a televisão. Então, nós vamos bombardear a mente de informações na direção que eu queira, seja política, seja religiosa, o que quer que seja. Isso, então, deixa super claro que a minha mentalidade vai mudar na medida daquilo que eu recebo, na medida daquilo que eu recebo sem filtrar. Isso. Sem filtrar. E, claro, a partir daquilo que eu produzo. Então, tem um moço aqui somando com a gente, dizendo o seguinte: entendi que fiquei 6 anos, uma moça, fiquei 6 anos da minha vida vivendo e me conformando com as coisas deste mundo e acabei chegando ao ponto que estava um verdadeiro desespero. Hoje eu compreendo que essa mudança de mentalidade e transformação tem tudo a ver com o que eu estou dando foco agora, onde eu estou colocando a minha atenção. É uma mudança diária e precisa ser constante por todos os dias. Isso. Ele está falando de constância, ele está falando de manutenção daquilo que ela acredita agora. A construção de mentalidade é processo, né? Processo. E todo dia vai construindo. Isso é interessantíssimo, porque de fato não é só uma mudança do dia para a noite, aí mudei. Aí
Não, você tem que ter essa manutenção e tal. O Rochael, ele falou sobre Romanos 12:2, que é um verso super conhecido, né? Que é: não se moldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se transformai-vos, vem do grego metanoia, que realmente significa essa transformação, de metamorfose, né? Que essa virar outra coisa. Exatamente, criar uma outra forma. Criar outra forma. Agora, a questão aqui é que no capítulo anterior, que o capítulo 12, inclusive, começa: portanto, irmãos, ou seja, tudo que Paulo falou antes, é bom você checar, né? O estudo da palavra, às vezes, pegar um versículo só é ruim. A gente perde. Porque a gente tá perde continuando todo o a conversa, contexto. né? Isso. Isso que é show de bola. Porque daí, nesse versículo, ele fala assim, dessa transformação, mas que mundo é esse? Que padrão de mundo é esse? O padrão do mundo não é... O que está entrando... O que o mundo está me influenciando? São as roupas? É a música? É a revista? É o filme? É a droga? É a bebida? O que é? O mundo, na verdade, que está me influenciando, é o que Deus não se agrada, por exemplo. No sentido, o que eu quero dizer? Para ficar bem claro. Quando você é egoísta, quando o eu está acima de tudo, ou seja, quando as vontades vêm, eu estou me moldando a este mundo. Agora, quando o contrário acontece, quando eu me dou, quando eu transbordo, ou seja, eu me dou, eu sirvo os outros, aí eu estou indo contra o padrão do mundo. A mudança de mentalidade é servir. Por que o Raul mudou de mentalidade? Porque depois que ele falou assim, peraí, mudou tudo em mim, o que eu tenho que fazer agora? Tem que mudar outro? Mudou de profissão, mudou eu tenho que de servir, lugar. Eu tenho que servir, peraí. Gente, vocês ficam aí com as mudanças de vocês, que nós vamos para o nosso intervalo, que é rápido, porque uma coisa só precisa ser dita agora. O importante é que, a partir de hoje, você tome a decisão de fazer a diferença. E perfeita esse pensamento que você traz, Bianca, no sentido de pensarmos, será que nós também não estamos muito envolvidos só com os nossos casos pessoais? Será que não tem uma janela para ser aberta e olhar à volta e ver que tem gente carecendo de uma mão estendida e que pode ser a sua? E nisso pode estar a grande mudança na vida? A gente já volta aqui no consultório. Está querendo mudar alguma coisa na vida? Então, hoje é o dia, não deixa para depois. É nisso que a gente se perde. Deixa para depois e vai deixando, vai batendo uma preguiça, ou então vai se acomodando de novo e assim vai. Bom, quero te ajudar, queremos ajudar hoje você nessa tomada de decisão para fazer a diferença. Entre em contato com a gente e pede a revista Fique Leve. Eu digo assim para os meus ouvintes lá na Rádio Novo Tempo, por quê? Tem consultório de família toda segunda às 10 da manhã na Rádio Novo Tempo. Não tem Rádio Novo Tempo na sua cidade? Gente, coisa mais simples do mundo. A gente resolve assim, entra na internet e vai digitar assim, novotempo.com/rádio e tem uma programação lindíssima para você. 24 horas de muito amor no ar pela Rádio Novo Tempo. Ou aqui com a gente, como sempre, é claro. E aí eu digo para os meus ouvintes assim, vai ligar para a gente e vai dizer, quero aquela revista que ensina a gente a ser feliz. É essa daqui. A Fique Leve, princípios básicos para uma vida com qualidade. Mudanças propostas para a sua saúde física, para a sua saúde mental e para a sua saúde espiritual. Quanto custa? O que é isso? E por acaso a gente vai vender para você? Não, você vai ligar e vai pedir a sua revista Fique Leve. E o único custo seu é o da ligação, puxa, mínimo, e dizer os seus dados postais. E aí nós vamos mandar para você de presente. Gente, a proposta é tão séria que ao final, quando você receber a revista, fizer os estudos, lendo sobre saúde, só sobre saúde, nós temos tanto compromisso de que você vá bem, desejamos tanto que você vá bem, que ao final você vai receber um certificado assinado pelos diretores da Escola Bíblica, pela direção da Novo Tempo e ainda vai ter um brinde da gravadora Novo Tempo. É só para você viver bem e ser feliz, tá? Revista Fique Leve, para você. Muito carinho. Por falar em carinho, obrigada a
todo o carinho que eu recebi no final de semana passado, lá em Caxias, no Maranhão, e as mulheres daquela região linda ali, maranhenses queridas. Um beijo para vocês, foi uma delícia estar com vocês, com a Melissa Barcelos, com o Sandro Barcelos e todos os envolvidos naquela programação muito gostosa. E no final de semana que vem, a Caravana Novo Tempo chega a Joinville, Santa Catarina. Preparem-se, vai ser muito gostoso esse encontro. Pelo menos nós saímos daqui com muita expectativa boa. Que Deus abençoe esse nosso encontro também nesse próximo final de semana, aí em Joinville, Santa Catarina. Vamos que vamos aqui no nosso programa hoje falando sobre mudança de mentalidade. Tem gente com problemas sérios e quer saber como faz para mudar, porque o movimento que fez até agora não deu certo. Vou trazer um caso aqui para os meus amigos, o Fernando Rochael, que está participando com a gente, trazendo essa necessidade que nós temos de parar e pensar que é possível mudar e por onde começar, acompanhado do Raul Souza, que também vem nos dizer, inclusive, um pouco da sua história, nos fazendo entender na prática que isso funciona, que dá certo, com esforço, com boa vontade, com muita graça de Deus. E a jornalista e apresentadora do programa Conexão Jovem, Bianca, aqui com a gente também, Bianca Oliveira. E aí vou jogar para vocês a seguinte questão. É o seguinte: preciso muito melhorar em relação a estar com as pessoas. Essa moça foi demitida há 4 anos e ela simplesmente se tornou insociável. Ela afastou-se de todos, inclusive da família. O marido e o filho comungam com ela desse sofrimento e não saem para não deixá-la só. E ela disse que tem sido uma situação muito difícil. Ela diz que tenta, mas não consegue mudar. E ela diz que a autoestima está lá no pé, desde aquele dia que ela ouviu o moço dizer lá no RH: você está demitida. Uau! Rochael. Nesse momento aí, a mente dela está mentindo para ela. O significado que eu dou ao mundo é o mundo que existe para mim. Se ela começa a entender e dar o significado para isso, que ela não vale nada, é isso que vai ser para ela. Essa informação que chegou para ela, da mesma forma que chegou a você está demitida, chegou acarretada de outras informações que vieram do passado dela, que desvalorizaram ela de alguma maneira. E o você está demitida simplesmente acarretou e somou-se a essas informações que diziam para ela que ela não... E agora ela diz, agora não vale nada mesmo. Então você está dizendo que ela já tinha um histórico latente ali, que estava já produzindo nela, mas ela diz... Em outro momento, quando ela descreve do sofrimento, ela diz que ela era de bem com a vida, animada, feliz e ela tal. Mas será que, mesmo ela descrevendo que estava indo bem na vida, pode ser que lá por baixo do coração tivesse um sofrimento? Assim, estava indo bem quando estava tudo bem, quando todo mundo estava dizendo legal para você. É porque estar bem mesmo é quando, às vezes, a informação que chega para mim não é legal. Eu não estou numa realidade que está acontecendo comigo, e mesmo assim eu percebo situações, a minha percepção, o significado que eu dou ao mundo não é de destruição total. Eu tenho clientes meus que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas que às vezes estão em situações muito melhores que ela e estão dizendo que estão mal. E pessoas que estão em situações muito ruins e olha para ela e está bem. Que diferença que faz? Por que que ela foi demitida e está assim, e pessoas que estão demitidas e falam, uau, que legal, graças a Deus, ótimo. O significado que a gente dá às coisas faz as coisas existirem para a gente. Então, e o significado é construído pelas informações que eu recebi antes. Eu gostei de quando você diz assim, a sua mente está mentindo para você. Então, ela tem o poder de desmentir essa mentalidade? Quando ela comunica para si o que ela quer acreditar. Okay. Então, da mesma forma que essa voz interna está falando para ela, ela vai começar a dizer, estou ótima, eu sou competente. Ela começa a lembrar dos momentos que ela foi competente, que demonstra quando ela está competente. Então, uma coisa fantástica é você perguntar assim, por que eu sou competente? Quando você pergunta isso, essa pergunta é poderosa, e aí a sua mente começa a responder para você, não, você é competente porque você é isso, porque você faz isso, porque você... Em vez de perguntar assim, eu sou incompetente, e começar a achar razões para te mostrar que você é incompetente, pergunte-se, por que eu sou competente? E a sua mente vai começar a dizer algumas coisas para você também. Entende? Talvez num primeiro momento precise dar uma vasculhada, né? Porque ela está tão ensinada a desacreditar que ela talvez precise tirar a cinza ali e encontrar o que tem de bom nela. Perguntar para outras pessoas, por que eu sou competente? Sim, tem essa questão também da gente viver segundo a expectativa dos outros, né? E sempre tentar
viver de um modo operacional para agradar as outras pessoas e a gente esquece muito de quem nós somos, do que eu gosto, quais são os meus sonhos, o que me deixa bem, o que me deixa feliz, enfim, leve, para você começar a trazer à sua mente coisas que poxa vida, são coisas boas sobre você. Essa pessoa que foi demitida, por exemplo, é um trauma isso. Eu nunca fui demitida, eu não estou na sua pele para viver isso e dizer, isso é tranquilo. Não, pode ter sido um trauma, eu tenho os meus traumas e esse pode ter sido o seu trauma. Agora, essa informação ruim vem e junto com esse trauma vem várias informações. Eu fui demitida porque eu sou incompetente, eu fui demitida porque eu sou uma pessoa ruim, eu fui demitida porque eu não tenho conhecimento suficiente. E aí vem a sua mente, ela te domina nesse sentido. Se você não cuidar, você cai numa depressão, você deixa de agir, você vai arruinar a sua carreira. E deixa de aprender também. Deixar de aprender. Até verificar assim, poxa, onde é que eu errei mesmo? Agora, olha que interessante. Tem gente que pega isso e fala assim, bom, eu sou competente. Eu sou competente. Mas eu errei nesse ponto aqui mesmo. Exatamente. Errei, posso aprender e achar da próxima vez faço diferente. Claro. Comigo, por exemplo, essa voz, né, é muito interessante, porque isso aí não tem nada de ocultismo, tá? E nem de esquizofrenia. E nem de esquizofrenia. Essa voz é puramente o seu inconsciente. Isso é normal, né? São sinapses, isso acontece direto. É um diálogo com você mesmo. Você nunca conversou com você mesmo? Darley? Desde pequenininha. Eu também. Bianca, não acredito que você fez isso hoje. Eu brigo comigo. Eu muitas vezes. Tonta, o que você tem na cabeça, criatura? Outra hora eu falo assim, linda. Isso é legal, mesmo. esse diálogo Mas é muito saudável. Quando eu comecei a correr, aliás, eu parei por um tempinho, mas agora a gente já está retomando de novo. E a minha meta, meu sonho naquele ano, o ano passado, era correr 1 quilômetro. Porque eu não corria nem 500 metros. Aí meu esposo me desafiou e falei, tá bom, hoje eu vou correr 1 quilômetro. E naquele dia eu corri 1 quilômetro. Eu achei que eu ia morrer, mas não morri. Na outra semana eu corri 5 quilômetros. E foi muito interessante nessa minha primeira corrida de 5 quilômetros, porque a minha mente, no primeiro quilômetro, estava assim, você não vai aguentar, você não vai aguentar, você não vai aguentar, você não vai aguentar, você vai machucar o pé, o seu tênis não é adequado, o que você está fazendo aqui? O seu joelho, aí meu joelho começou a doer, você não vai aguentar, aí meu coração começa a acelerar, e o corpo vai reagir, e a mente, assim, é incrível. Mas eu falei, quando eu vinha essas coisas na minha cabeça, eu falava assim, não, mas eu tenho que continuar, eu vou continuar, é só mais um pouquinho, eu vou continuar, e eu corri 5 quilômetros. Depois de 5, eu corri 10, depois de 10, 15, e no começo desse ano eu corri 21 quilômetros, a minha maratona. E participa das competições. E na meia maratona, essa voz me esqueceu? Não, ela estava ali. Só que eu tenho que ter a postura... É o que você diz para você. Exatamente, eu tenho que ter a postura de falar assim, não, mas espera aí, eu quero estar aqui, isso é importante para mim, enfim. Gente, isso é uma coisa que a gente precisa considerar na prática, de verdade. Tem essa voz que vai dizendo, mentindo pra gente. E é uma voz que foi reverberada ou está reverberando pelo que talvez disse um pai, uma mãe, um professor, traumas. Uma história, um chefe, que assim, talvez na hora que ele demitiu, ele nem estava pensando na tua situação, ele estava pensando na situação econômica da empresa dele, não tem a ver com você, tem a ver com ele, né, com a história dele, enfim. E agora, eu creio que também nós devamos considerar que nestas mentiras e nestas verdades que nós vamos dizendo para nós precisamos entender que isto é uma realidade, há uma autossabotagem, isso é real, por conta de todo o contexto que nós vivemos, mas nós não podemos desconsiderar o espiritual. Que essas brechas vão dar lugar para toda espécie de mal, ou para toda espécie de bem, né? Para toda espécie de paz. Estou lembrando, Raul, que no caso dessa moça, Bianca e Rochael, essa moça está trazendo uma oportunidade enorme que está aberta para o mal, mas também é uma grande oportunidade para o agir de Deus. E eu me lembro que Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso. Como é que ela pode se apropriar disso? Como é que ela pode se apropriar dessa vida? Como você pode dizer para alguém que está nesta situação que tem como ela voltar a viver com tudo? Olha, realmente é uma promessa, né? Então, se é uma promessa, eu tenho que me apropriar dessa promessa. Agora, eu volto àquela questão que eu fiz no início.
o quanto realmente eu quero me apropriar dessa promessa. Será que não está cômodo? Eu não estou falando que é o caso desta Claro, pessoa, ok? Mas assim, será que não está cômodo eu ficar lá sem fazer nada? O que eu estou fazendo nesses dias que eu não estou com a minha família? O que eu estou comendo? O que eu estou assistindo? E o que eu estou fazendo, etc. Será que eu quero realmente? Então, aquela coisa do querer, entendeu? É por isso que ele começa o verso, não se conforme, meu irmão, acorda! Sim. Eu falei, sabe? Não se conforme com esse mundo, com esse seu mundo que você está vivendo, meu amigo. Esse mundo que ela vive esse ali, mundo, né? não E vive se numa corda. realmente eu quero, ele coloca a vontade em mim. E aí a gente estava falando aqui no intervalo que quando Deus coloca a vontade, mas não é aquele negócio que ele te empurra e você vai sem querer. Não, ele coloca ali a vontade, mas daí você precisa, o nosso papel é o quê? É escolher. A única coisa que Deus deu para o ser humano é o poder da escolha, é o livre-arbítrio. Aí eu preciso escolher, e essa escolha dói. Dói, e é uma. Custa, né? E a Bíblia chama isso de morte do eu, renúncia. E isso custa, esse é o preço, né? E aí Custou para Mas você? custou. O que custou para você? Dá um exemplo. Falando de estilo de vida, que foi Sim. o meu caso, né? Por exemplo, na alimentação, ali, em vez de eu comer o frito, eu comer o assado. Coisa pode parecer boba aqui, mas era uma Pra quem decisão. Era uma curte decisão. Mas já estava fritura, custando antes Exatamente. para ele. Ele estava sofrendo, ele estava drogado, ele estava com família, né? Já estava custando. De qualquer maneira vai custar. É. De qualquer maneira vai custar. Exatamente. Então, Era uma escolha que eu estava agora está fazendo custando antes. para essa pessoa que Não, está nessa situação. entendi o que você falou. Boa. Que assim, você estava decidindo pelo saudável, o que antes não estava no teu cardápio, mas antes, quando você não estava decidindo por isso, mas por aquilo, você já estava Tinha um pagando preço, um preço, lógico. né? De qualquer jeito vai pagar preço. Exatamente, ou seja, exatamente. Boa. Então você vai, e aí nessas pequenas mortes do eu, pequenas renúncias que eu fazia, isso doía, isso era contra a minha vontade. Eu estava subjugando de novo a minha vontade carnal, a minha vontade espiritual. E vontade, cara, está dentro dos valores. A minha vontade está dentro do que eu valorizo. E o meu valor muda quando eu coloco na minha mente comunicação, informação. Eu recebo por gestos, por palavras, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço. Quando ele começou a ler, ou seja, ver, ouvir, sentir do Senhor as coisas dele, ele começa a absorver do Senhor os valores do Cristo, os valores dele. E quando ele absorve os valores de Deus, ele muda a vontade, porque os valores, a vontade está dentro do que eu valorizo. E quando eu recebo de Deus o que é dele, eu mudo o que eu valorizo e mudo a minha vontade. Ou seja, na verdade, a morte do eu é a morte dos meus valores. Eu troco os meus valores pelos valores dele. E esse eu De troco as maior minhas crenças. excelência, né? Como? De Me excelência. relacionando com ele. E esse é um modo diferente Perfeito. de operar, né? Você está falando da morte do eu, aqui em Romanos 12, já que a gente citou no começo desse bloco, e é legal a gente fechar isso. O que é morte do eu? Morte do eu? Morte do eu? O que vocês estão falando? Em Romanos 12, 2, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Inclusive, convido você a ler Romanos 11 também, para você pegar todo esse contexto. Mas Paulo diz aqui, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí, 12:2. Não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Eu vejo aqui sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Você só divide aquele cordeirinho, por exemplo, né, que era feito, era comum nos sacrifícios de antigamente. Você divide ele e fala, não, agora, Senhor, esse aqui vai queimar, esse aqui eu vou usar, vou enterrar, vou assar. Não, sacrifício vivo é um sacrifício total. É você colocar aquele animal ali, cortar a jugular e sacrificar. E isso envolvia a morte. A morte, exatamente. É uma coisa dolorosa. Quando o Rochael, por exemplo, em off diz pra gente que acorda. Em off não, você disse isso aqui também ao vivo, né? Gritou, minha filha, gritou a plenos pulmões. Acorda. Às vezes você está passando por um momento aí na sua família e você fala assim, né, uma mulher, por exemplo, meu marido não está me tratando legal, poxa vida e tal. Mas e aí? Qual seria a minha mentalidade em relação a esse relacionamento? Talvez a minha mentalidade mudaria
até como esse meu marido me trataria. Não estou dizendo que A você sua mudança pode pode produzir gerar a mudança mudança nele. nele também. Isso é muito interessante. Você sai um pouco ou bastante do centro e dá lugar para Por quê? Porque, por vezes, ação. Darleide, a gente quer que o outro faça para a nossa vontade precisa estar à frente de tudo. Eu não sou bem tratado, eu não sou valorizado, eu não sou legal, eu não sou não sei o quê, eu não. Mas e se eu falar assim? E se eu for legal? E se eu for bom? E se eu servir? E se eu ajudar? Quando você muda essa mentalidade, que é a mentalidade de Cristo, que é o modo operacional de Cristo, do Evangelho, você servir e amar o outro antes de ser amado, que é o que Cristo faz conosco, a Bia, coisa começa a funcionar, a máquina começa a girar. Dá licença, eu só falar bem rapidamente, assim, o que eu tenho visto de experiências com vários clientes meus. Eu não, às vezes a gente fala assim, você precisa mudar sua mentalidade, mas sim, cara pálida, como é que eu mudo isso? Né? Porque você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas sim, como é que eu faço isso, afinal de contas? Então, assim, sinceramente, o que eu tenho visto acontecendo, o que eu tenho aprendido nisso, é muito simples. Darley estava falando comigo assim, talvez Deus esteja gritando para você, é simples, e é simples. A minha vontade vai mudar quando eu começar a construir a minha mente com o que eu recebo, pelo que eu vejo, ouço, sinto, pelo que eu produzo de comunicação, com gestos, palavras e atitudes. E é por pequenas coisas. Você falou de pequenas mudanças. Se o navio está saindo daqui para a Inglaterra, se ele mudar 5 graus para cá, ele chega na Inglaterra? Não chega. Então, mudanças, atitudes de 5 graus que vão informar. Atitude de 5 graus não é para mudar tudo, é para mudar quem você é. Porque a sua atitude também comunica para sua mente e fala assim, olha, você consegue. A pessoa, às vezes, não está se conformando porque ela pensa assim, eu não vou conseguir. Meu relacionamento com meu marido, tá assim, não tem jeito de mudar, não. Meu peso, tá assim, não tem jeito de mudar, não. Eu sou incompetente, não tem jeito de mudar, não. Aí eu me conformo. Quando eu começo a ouvir, ver, sentir histórias de pessoas, não, ele conseguiu, ele mudou, ele conseguiu, ele mudou, ele conseguiu, ele mudou. Então agora, começa a primeira coisa, você que está conformado, começa a ver histórias como ele, de pessoas, procure histórias de pessoas que estavam ruins e conseguiram, para que você também informe para a sua mente que você pode mudar. Rochael, você também fez mudanças significativas na vida. No outro programa você falou de perdão, tinha a ver com as relações da sua família. Você perdeu muito peso e nunca mais achou de volta, graças a Deus, né? 30 quilos. 30 30 quilos. Perdeu. Ou seja, todos nós temos alguma coisa para dizer de mudança. E mudanças, o legal, assim, aconteceu comigo, acontece com clientes meus que dobram faturamento, que dobram a produção, que voltam a conversar com a mãe que há muito tempo. Por quê? Mudou o que estava colocando para sua mente. A morte do eu é a morte da comunicação e da construção do que você coloca na sua mente. A morte da comunicação negativa. Da comunicação negativa. Você começa a colocar a comunicação que vai mudar os seus valores. E quando os seus valores, o que você valoriza é outra coisa, quando o que você valoriza é o que Cristo valoriza, você já não vive mais. É Cristo que vive. Quando você acredita naquilo que Cristo acredita, porque você absorveu as coisas, ou as coisas boas, do bem, e de pessoas que também, quando eu começo a valorizar o que ele valoriza, eu começo a ter os valores dele. E aí eu mudo, morreu esse meu valor, mudou essa minha identidade. Então é uma dica importante, captei aqui uma dica, que pode ser muito significativo. Se você não sabe por onde começar, elenca alguém, seleciona alguém que possa ser um tutor seu. Sim, pode excelente, mentora. Alguém que possa tutoriar, ou seja, nem sempre é com o discurso, mas pode ser com o jeito de viver. Isso. E assim, quando eu fui tocada de chamar o Raul, eu até disse isso para ele, eu falei assim, Raul, é que a sua contribuição, especialmente, é para ser um exemplo de uma mudança bem radical. Sabe, você sai do mundo dos negócios, Aparentemente uma vida de sucesso. Sim, né? conquistando, vendendo, tendo. Sua família é uma família de boa condição financeira. Vocês vivem. Você casou, eu vou contar. Ele casou, escolheu morar numa casa simples, pequena, num lugar aqui perto da gente e simplesmente abriu uma escola, foi estudar, se aperfeiçoar, se aprofundar com todas as novas crenças, novos valores e abriu uma escola missionária de saúde. Você está achando que é para ganhar dinheiro? Pobrezinho. É um milagre todo dia Não, ali, né? Nós estamos lá, nós participamos, nós vemos um pouquinho só. Você que sabe do todo. O que isso tem de significado dentro do que nós estamos dizendo? Você podia estar confortável. Mas aí cai justamente naquilo que você, Bianca, trouxe também para a gente a respeito do serviço. Está lá você, sua esposa, sua filha, e vocês estão servindo em vez de ganhando, entregando.
Então, isso dá um exemplo de que realmente a mudança pode estar justamente no paradigma que esse mundo insiste em que nós vivamos segundo ele. Ter, tudo eu, tudo para mim, tudo eu sei, tudo eu posso, tudo eu quero em torno de mim. Então, os seus clientes, as pessoas com que você trabalha, quando elas alcançam sucesso, eu tenho certeza que com a maneira com que você ensina, elas aprendem a dividir esse sucesso. Com certeza. Quando elas chegam no ápice da visão delas, elas estão dividindo. É interessantíssimo. Quando elas declaram a visão delas no ápice de tudo, elas estão dividindo. É incrível isso, porque a vida que é abundante não é a vida que está cheia aqui, é uma vida que transborda de mim. Vai além das E é interessante bordas. uma coisa que você falou, quando Cristo fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu entendi, eu sou o caminho, que é, eu sou a rotina. Eu sou os detalhes. Eu sou a maneira que você escova o dente, eu sou a maneira que você joga bola, eu sou a maneira que você trabalha. Eu sou a maneira que você vive, eu sou onde você anda. Eu sou os detalhezinhos do seu dia a dia. E são esses detalhezinhos na maneira que você vive. E ele que disse, muda aprendei tudo. de mim. Ou seja, Aprendei de ele é mim. o tutor. Ele é o Mas, tutor. gente, para tudo, porque quando o Raul quer falar, Aí, prioridade, tá? tem prioridade. Não, eu ia Centrado, dizer assim, tá? é importante Ele ficou no frisar. meio do fogo. Fala, gente, deixa o Raul falar. É importante frisar que depois da renúncia vem a bênção, vem a vida abundante, vem uma vida que você nem imaginava. Quantas renúncias você teve que fazer para viver a vida abundante que você vive hoje? Para os 30 quilos que foram embora, para os 22 quilos que foram meus também. Você, 22. 22 também. E quantas, mas hoje eu não troco essa vida que você. Eu renunciei um emprego melhor, um salário melhor, mas parece que você está perdendo. Mas na verdade eu estou ganhando muito mais. Eu renunciei um namoro lá atrás, antes de conhecer a minha esposa, antes de ter minha filha, que foi uma renúncia que Deus falou: olha, não é ela. E eu renunciei, foi difícil. Tá? A princípio você perde, mas depois o que você ganha. Hoje eu tenho um relacionamento, um casamento, uma filha maravilhosa que eu nunca imaginava esse amor, entendeu? De que tipo de vida, então, você está falando? De que tipo de ganho? Você está falando de paz? Estou falando de tudo, né? De espiritual, de paz espiritual, paz mental. Estou falando de realização profissional. Estou falando de realização relacional, matrimonial, de tudo. Depende da situação, de físico, né? Existe um preço, existe a renúncia, tudo, né? mas Deus dá a bênção depois. Tudo porque você entendeu quem é você. Isso. O que é vida abundante. Isso. O que A que é identidade felicidade. leva a minha atitude e a minha atitude Quando leva o meu você se resultado. viu Agora, naquela- identidade em quem? Em Em Cristo. Cristo. E é A minha isso que eu identidade, queria quem tocar. eu sou determina o que eu faço. Porque a gente está falando de transformáveis pela renovação da vossa mente, você dá o primeiro passo, e você que muda, e você que, como que você tira essa voz aí da sua cabeça e tal. E assim, sim, nós escolhemos, quando Cristo vai lá fazer o milagre com o paralítico, é assim, você quer andar? Quero, Senhor, então levanta e anda. Então você tem que agir. Deus não arromba a porta do seu coração e faz a Esforço limpeza. humano aliado ao poder divino que produz os Exatamente, milagres. porque assim, você muda. Repete, Raul, por favor. É o esforço humano aliado ao poder divino que produz Exatamente. qualquer milagre. Por quê? Porque você muda. Todos os dias nós fazemos decisões para mudanças. Agora, quem transforma e essa renovação da mente é só pelo Espírito Santo. Por isso que a gente precisa sacrificar o eu todo dia. E o esforço humano E é o todo sacrifício, dia. é a Lembrando, renúncia. o que é Todo sacrificar dia. eu? Como é que eu sacrifico o meu eu? É mudando o que eu recebo para mudar os meus valores, minhas crenças. Minhas e mudar quem eu vontades, sou, é mudar minhas vontades. Porque eu vou falar com você, essa questão de mudança do meu emagrecimento não foi um esforço louco. O que eu me esforcei foi para mudar minha mentalidade, juro. Não foi pra um esforço, eu não posso comer, é mudar a vontade. O que você falou, a vontade é mais mudar a importante que a chavinha. força de vontade. Renovação da mente. Então, eu emagreci renovando mente. E as coisas que aconteceram comigo, de verdade, sustentável, não foi por esforço. Esforço, eu vou fazer. Foi mudando a mentalidade. E aí, quando eu mudei minha vontade, aí eu não tive vontade de fazer. Mas o que eu Mas queria... Desculpa. Imagina, pode, O por esforço Não favor. foi foi pra pequenas, mud- mas não. esses não foi pequenos esforços que resultam, Então, como mas você falou foi- da mas mudança foram de 5 pequenos graus. esforços para mudar resultou a minha num- comunicação comigo. Por exemplo, eu comecei a parar de andar com gente que falava só de comida, com gente, cara. Parei de olhar perfis que valorizavam isso. Parei de mudar, mudei meu discurso. Mas olha, a Rochael, gente que podia pra cortar. interessante. Só uma questãozinha que eu queria Certo. frisar, porque você perdeu os quilos. Eu joguei fora. Você jogou não perdi, fora não. os quilos. Mas a transformação acontece quando você influencia outros
a perderem peso. Isso. Meus amados, Você muito passa obrigada. adiante. Tinha que ter outro programa para a gente continuar se aprofundando nisso. Fernando Rochael, muito obrigada. Obrigado, Continue influenciando e ajudando outras pessoas. Raul, no Espaço Viva, que Deus abençoe muito e que venha muita Glórias a Deus. gente para conhecer de perto essa realidade bonita ensinada. Bianca, e a gente continua aqui na Novo Tempo influenciando também pela telinha e eu espero que hoje, outra vez, tenhamos feito bem a você. É o seguinte, levanta e anda. É o seguinte, vai. É o seguinte, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não foi uma vida de pouquinho, uma vida raquítica, esmaecida, não. É para você. Agora, precisa tomar a maca e ter coragem. Vai permanecer aí dentro desse quarto porque há 4 homens, um homem disse, você está demitida. Porque o marido pediu divórcio, porque sei lá o que aconteceu, isso não pode determinar a tua história. Você pode virar essa página. Coragem, escreva uma história nova. E para isso você tem o Espírito de Deus. Ele é teu, porque o Senhor Jesus doou. Receba. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até semana que vem com mais um Consultório de Família. Beijo.